Louvado e exaltado é o nosso Deus amado. Glória a Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, criança, adolescente. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que confesso, meus irmãos, desde de manhã que essa palavra não sai do meu coração e do meu pensamento. E eu assim fazendo uma coisa e outra, mas a palavra, sabe quando fixa? Que você sente que precisa falar? Então Deus é quem coordena e manda a vida da gente, porque quando a gente ora, o Pai Nosso, a gente pede a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Então a gente precisa ficar ligado, porque no decorrer do dia, muitas vezes Deus requer de nós algo para a gente fazer e é melhor a gente fazer. Então estou eu aqui para compartilhar uma mensagem, meus irmãos. A própria palavra ela já vai direto, ela é bem objetiva para todos que estiverem ligados. Porque eu vou compartilhar aqui em Provérbios, no capítulo 22, do versículo 3 ao 6, iniciar aqui e depois eu vou para Marcos, e aí eu vou citar o capítulo e o versículo. Então, em Provérbios 22, 3 diz assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no coração do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, veja que primeiro no versículo 4 diz que a recompensa do humilde é o temor. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então a gente precisa ser humilde em receber a palavra de Deus e se tiver que retificar, que consertar, que melhorar algo em nossa vida, entenda como bênção, como vida, como luz. Receba a palavra de Deus com humildade, meus irmãos, em nome de Jesus. E quando no versículo 6 diz que educa o caminho a criança em que deve andar. Então nós precisamos, desde criança, assim como a gente bota na escola tão pequenininho, né? A gente precisa educar, principalmente quando a gente entende que a palavra de Deus é o melhor caminho, a verdade e a vida para todos. A gente precisa estar ensinando o temor desde pequenininho, porque afinal o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu um grande exemplo quando ele tinha 12 anos, que já começa ali a missão. Então que eu e você entendamos isso e que queira que a nossa criança, né, ainda que não sejamos pais ou mães biológicos, mas que se tiver uma criança que Deus te apresentou, colocou no teu caminho, ensina o caminho certo, porque vai ser bênção para a tua vida como recompensa de Deus e vai ser bênção para essa criança, para esse adolescente. E aqui em Marcos, no capítulo 6, do versículo 34 ao 44, diz assim, meus irmãos, olha: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão os lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos.
em rancho sobre a erva verde. Veja que aqui já vem uma orientação de Deus, né? Com a quantidade de Jesus, com a quantidade de pão e peixe que ele tinha, aparentemente era pouca aos nossos olhos, né? Mas aí ele diz, ordenou, ele deu uma ordem, assentai todos em gramas, né? No rancho sobre a erva verde. E assentaram-se e repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, vejam que eram 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, 2 peixes por todos. Veja a quantidade de homens e a quantidade de alimento, né, meus irmãos? E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha aí. O que mais interessa, e toda a palavra de Deus é interessante porque edifica a nossa vida e traz um renovo e traz um conserto. Mas eu quero falar, como eu iniciei em Provérbio, acerca da organização, acerca da educação, da reverência, acerca de quando Jesus diz, assentais todos para comer, e eles ali estavam. Meus irmãos, nós precisamos ensinar o caminho certo à criança. A palavra de Deus é reverência, a presença de Deus é reverência, é santa. Quando a gente chega na igreja, a gente precisa estar educando os nossos filhos, a gente precisa desde casa estar ensinando a palavra de Deus, apresentando a Bíblia, ainda que sejam pequenininhos, não saibam ler ainda ou escrever, a gente lê como um livro de historinha aqui, né? Tem pais que gostam ali e as crianças gostam também, e é realmente um momento oportuno para que ali a gente possa ler na linguagem, porque já tem a Bíblia na linguagem da criança, e apresente essa Bíblia à criança e diga à criança, olha, quando você chegar na igreja, é necessário que você fique quietinho ouvindo a palavra. A gente não consegue de um dia para o outro, porque a criança ela não tem maturidade, mas a gente que vai conduzindo no caminho, na educação correta. A partir dos 7 anos, a criança já tem mais um entendimento, a gente já pode dizer, olha, você vai ficar aqui hoje, você vai ouvir a palavra de Deus em casa, colocar a criança para soletrar, para começar a soletrar, para ele desenvolver a leitura bíblica, para quando chegar, meus irmãos, aos 10, aos 11 anos, que a criança já está ali lendo, para que elas ganhem vontade e compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem mais necessidade da gente chegar na igreja, fica para um canto, para outro, parecendo que a gente está totalmente perdido num espaço, se é um momento familiar entre nós e Deus, porque a família de Deus precisa estar ali ordenada, como Jesus Cristo aqui diz, assentai todos, vamos nos alimentar da palavra de Deus na ordem, na decência, para que seja multiplicado dentro de nós essa palavra. Então ordena os teus filhos, educa os teus filhos, educa a criança no caminho que deve andar, porque é uma ordem de Deus para a nossa vida. E assim será feito, eu creio, porque o povo de Deus recebe a palavra e recebe com temor e recebe com humildade e muda, porque o povo de Deus, ele tem humildade e sabe o que é bom, e sabe o que é reverência na casa de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus é louvado e exaltado por nossas vidas e por todo sempre. Amém. Glória a Deus.